I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? He put the word first. And what happened? Ele colocou a palavra primeiro. E o que aconteceu? The ark went down first to the water. A primeira a descer a água foi a arca. When it did, the sea opened up, the river rather, and they crossed over. E quando isso aconteceu, o mar se abriu, ou melhor, o rio, e eles atravessaram. Then what's he going to do after he gets over there? Então o que ele faz depois que chega ali? What's the next thing that's going to take place? Qual é a próxima coisa que acontece? When he gets over there on the other side, Quando ele chega ali do outro lado, then he finds out they're all walled in because of the fear of him. When he comes over, ele descobre que todos eles estão cercados por causa do seu medo quando se apoderou dele. but he met the chief captain one day, Mas um dia ele se encontrou com o capitão-chefe. and he had another V-Day. Ele teve um dia a ver. He told him exactly what to do, Ele lhe disse exatamente o que fazer. and the walls of Jericho fell down. E as muralhas de Jericó caíram. How's he going to do it? Como ele fez isto? The natural man looking through the glass there said, now here, you brought me over here. O homem natural, olhando através das lentes ali, diz: agora tu me trouxeste até aqui, And here I am, look at the opposition. e aqui estou. Veja a oposição. Well, they're all on the inside with their slings. Ora, eles estão todos do lado de dentro com suas fundas. If we ever get close to that wall, woe unto us. Se alguma vez nos aproximarmos daquela muralha, ai de nós. They got rocks laid in there, the big slings. Eles têm pedras ali em cima, grandes fundas. They got spears, they got bows, Eles possuem lanças. Eles possuem arcos. they got everything laying in there, and they just cross. Eles têm tudo colocado ali. E eles apenas... But see, Joshua, he put God first. Mas veja, Josué colocou Deus primeiro. And when it isn't how you're going to get there, that's up to God. E quando ele não é como você chegará lá. Isto é com Deus. Just keep on moving. Follow the word. He Apenas siga se movendo. Siga a palavra. said, march around in 7 days, and on the seventh day, march 7 times. Ele disse: marche ao redor por 7 dias. E no 7º dia, marchem 7 vezes. And at the last time around, sound the trumpet. Na última volta, façam soar a trombeta. God's place to take the natural away, and the spiritual moved in, and the walls fell. Deus ordena que tire fora o natural e que o espiritual possa se mover e a muralha cair. And they went right straight up and took the thing. Yes, sir. E eles seguiram diretamente, tomaram a coisa. Sim, senhor. God had a V-Day then. Deus teve então um dia V. Abraham
had a V-Day. Abraão teve um dia V. After being promised so long for this child, God tested him for his love and his loyalty. Depois deste filho estar há muito tempo prometido, Deus o estava testando pelo seu amor e sua lealdade, To whose seed we are, if we believe God. para mostrar que semente somos se cremos em Deus. And Abraham had a V-Day. E Abraão teve um dia V. When was it? Então o que foi isto? The day that he left the land of the Shinar Plains? O dia em que ele deixou as terras das planícies de Sinar? Not exactly. Não exatamente. He crossed over, that's right, the Euphrates and come on this other side to sojourn. Ele atravessou, isto é correto, o Eufrates, e saiu deste outro lado para peregrinar. That was a good day. Aquele foi um bom dia. That still was a kind of Aquele ainda é um tipo de... but his main V-Day was up on Mount Jarrah. Mas seu principal dia V foi lá em cima no Monte Jiré. When he got up there that day when God gave him the final test. Quando ele subiu ali naquele dia, foi quando Deus lhe deu o teste final. When he had his only son. Quando ele teve seu filho único. He said, now Abraham, take him up there to that mountain and offer him up for a sacrifice. E ele disse, agora Abraão, leve-o lá em cima naquela montanha e ofereça-o como sacrifício. I made you a father of nations. Eu te fiz pai das nações. Here is the only thing that you've got to make you a father of nations is through this son. I want you to kill him. Aqui está. A única coisa que te faz pai das nações é através deste filho. E eu quero que você o mate. Oh, you see it? Vê você isto? Destroy everything. Destruir tudo. Destroy the very purpose. Destrua cada propósito. Here you are, Abraham. You're about 114, 15 years old now. Aqui está você, Abraão. Você está com cerca de 114, 15 anos de idade agora. And you waited for 25 years for the baby. E você esperou por 25 anos pelo bebê. Now the boy's 15 to 16 years old. E agora o garoto está com 15 ou 16 anos. And I want you to take him up and kill him so that I can make you a father of nations. Oh, my. Yes. E eu quero que você o leve até ali em cima e o mate, para que então eu possa fazer de você um pai das nações. Oh, que coisa! Sim! Abraham never moved, he never quivered at the word of God. Abraão não se moveu. Ele nunca titubeou na palavra de Deus. He said, yes, Lord, here I go. Disse, sim, Senhor, aqui vou eu. Picked up the wood and took Isaac right at the top of the hill, just exactly in obedience. Apanhou a lenha e levou Isaac até o topo da colina, exatamente em obediência. Why? He put the commandment of God first. Por quê? Ele colocou os mandamentos de Deus em primeiro lugar. How is he going to be a father of nations when he's only got one son and over 100 years old now? Como ele seria o pai das nações, sendo que ele tinha apenas um filho e com mais de 100 anos agora? How did he do it? Como fez ele aquilo? Because this, he said, he perceived that if God was able to give him Isaac as one from the dead, he could also raise him up from the dead again. Porque ele disse isto, ele percebeu que se Deus foi capaz de dar a ele Isaque como da morte, ele também poderia ressuscitá-lo da morte novamente. Now, friends, the God that has raised us from the things of the world and the corruption of this earth. Agora, amigos, o Deus que tem nos levantado das coisas do mundo e da corrupção desta terra, Can't he much more give us eternal life and put us in a land where there's no death? não pode ele nos dar muito mais a vida eterna e nos colocar em uma terra onde não há morte? See? Vem! We look at these little trials and we think they are something. Nós olhamos para essas pequenas provas e achamos que são grandes coisas.
Well, they're nothing but little testing times. See? Ora, elas não são nada a não ser pequenos momentos de teste. Tem? God tested Abraham, but when he got his V-Day, is when he went up there in obedience to the word. Deus testou Abraão, mas quando ele obteve o seu dia V, foi quando ele subiu ali em obediência à palavra. I like to say, I know, I heard a minister a while ago read Acts 2:38, but he missed out. Como dizemos hoje, eu sei, eu ouvi um ministro em algum tempo atrás ler Atos 2:38, mas ele saltou. And he said, and Peter said that they must be baptized, and then they would receive the Holy Ghost. Então ele disse, e Pedro disse que eles deviam ser batizados, e então eles receberiam o Espírito Santo. Failed to read the rest of it. Why? Falhou em ler o restante disto. Por quê? See? Organizations fought the very thing. Veja, as organizações lutaram com a mesma coisa. Now, you get the idea? Agora você tem a ideia? See, why do you do that? What makes you bypass those things? Veja o porquê você faz isto. O que te faz passar por estas coisas? If the Bible says that, read it right down the way it says it and say the same thing the Bible says. Se a Bíblia diz isto, leia exatamente da forma que ela o diz e diga a mesma coisa que a Bíblia diz. That's when you got your focus back right. See? Come back to what the Word says. É aí quando você tem o seu foco ajustado. Vem, volte para o que a palavra diz. Now, we find out that you get you're out of focus there. Agora encontramos que você obtém você está fora de foco ali. Now, Abraham had his focus right. Agora Abraão havia focado corretamente. Because God said, I'm going to make you a father of nations when he was 75 years old and Sarah 65. Porque Deus disse, farei de você o pai das nações. Quando ele tinha 75 anos de idade e Sara 65. And he believed God. E ele creu em Deus. What did he do? E o que ele fez? He put his focus on what thus saith the Lord was. Ele colocou o seu foco sobre o que o assim diz o Senhor era. Yes, sir. Sim, Senhor. And he walked right straight with that. What thus saith the Lord was. E ele seguiu diretamente com aquilo com o que o assim diz o Senhor era. Day after day he walked. Dia após dia ele andava. Year after year he walked. Confessing anything contrary to that wasn't right. Ano após ano ele caminhava, confessando tudo contrário ao que era. Não era correto. No, sir, it had to be that way. God said so. Não, senhor. Isto teve que ser daquela maneira. Assim disse Deus. I imagine some of his enemies walk around and say, Father of nations, how many children do you have now? Eu imagino algum de seus inimigos andando por ali, dizendo, Pai das nações, quantos filhos você tem agora? Making difference how I have now. I'm a father of nations. That's all. Não faz nenhuma diferença quantos eu tenho agora. Eu sou pai das nações. Isto é tudo. How do you know? Como você sabe? God said so. Deus disse assim. That settles it. That's just all there is to it. God said it, and that settles it. E está terminado. Isto é simplesmente tudo o que há nisto. Deus disse isto e pronto. So, home went Abraham, Então ali foi Abraão. and he finally come to that very. E ele finalmente chegou àquela própria. Then see, being so loyal, Então veja, sendo tão leal, more loyal, more testing. mais leal, mais provas. See, so he brought him right back. Vem, então ele o trouxe diretamente de volta. Now remember, when God has counted you worthy, when you have a test. Agora recordem, quando Deus te considera digno, quando você tem uma prova. Now don't fail this, to get this. Agora não fale nisto, em obter isto. When you have a trial or a test, it shows the grace of God has found. Quando você tem uma prova ou um teste, isto mostra que a graça de Deus encontrou. You found favor with God, and God believes that you'll stand the test. Você encontrou graça com Deus e Deus crê que você suporta o teste.
You remember he did the same thing with Job. Você recorda? Ele fez a mesma coisa através de Jó. Satan said, oh, yes, I seen Job. I said, no. Satanás disse: oh, sim, eu vi Jó lá embaixo. God said he's a perfect servant. Deus disse: ele é um servo perfeito. There's none on earth like him. There's nobody like Job. Não existe ninguém na terra como ele. Não existe ninguém como Jó. He's a perfect man. Ele é um homem perfeito. He's my pride and joy. Agora ele é meu orgulho e alegria. Satan said, oh, sure. He gets everything he asks for. Satanás disse: oh, claro, ele tem tudo o que ele pede. So let me have him once. Disse: deixe-me estar com ele uma vez. And said, I'll make him curse you to your very face. I'll just make him curse you. E disse: eu farei te amaldiçoar em sua própria face. Disse: eu simplesmente farei com que ele te amaldiçoe. God said he's in your hands, but don't you take his life. See? Deus disse: ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Vem. God had confidence in Job. Amen. Deus tinha confiança em Jó. Amém. When it looks like everything's gone wrong, God's giving you a trial. E quando parecer que tudo está indo errado, é porque Deus está te dando uma prova. He's got confidence in you. Ele tem confiança em você. He don't have to baby you around. Ele não tem que te mimar por aí. You're not a hotbed plant, a hybrid. Você não é uma planta sensível de canteiro, um híbrido. You're a real Christian. Você é um cristão verdadeiro. God's giving you a test, see what you do about it. Amen. E Deus está te dando um teste. Veja o que você fará com isto. Amém. No wonder Peter said these fiery trials, well, count it a joy. It's more precious to you than gold. Não é de se admirar que Pedro disse: estas provas de fogo, ora, conte-as com alegria. Elas são mais preciosas do que o ouro. And many times we hum and well, if I just... E muitas vezes nós hesitamos. Oh, bem, se eu somente... Well, that's something God give you to overcome. Aquilo é algo que Deus te dá para vencer. He knows you'll do it. Ele sabe que você fará isso. He's put his trust in you. Ele coloca sua confiança em você. And he believed Abraham. Abraham believed God, rather. E Deus creu em Abraão. Ou melhor, Abraão creu em Deus. And God said, I am no doubt told Satan, I can just prove you he loves me. E Deus disse, sem dúvida, disse a Satanás: eu simplesmente posso te provar que ele me ama. That he believes that promise because I told him that. Disse, ele crê naquela promessa porque eu lhe disse. So he took his own son up the top of the mountain, tied his hands behind him. Então ele levou seu filho para cima do monte, amarrou suas mãos para trás. The day God said so. Pois era o dia em que Deus havia dito. Well, little Isaac got suspicious, you know. O pequeno Isaac ficou desconfiado, você sabe. Said Genesis 22. He said, Father, he said, here am I, my son. Ele disse em Gênesis 22, ele disse, pai, ele disse, aqui estou, meu filho. He said, here is the wood, and here is the altar and everything. Ele disse, aqui está a lenha, aqui está o altar e tudo mais. But where is the lamb, see, for the sacrifice? Mas onde está o cordeiro? Vem para o sacrifício. He began to feel kind of funny. Ele começou a se sentir meio estranho. What's this all about? We've left off something. O que é tudo isso? Nós esquecemos algo. Don't make any what you think you've left off. Não faz nenhuma diferença o que você pensa que deixou para trás. You've left off the fellowship of everything else. Você deixou o companheirismo e tudo mais. Well, you have to have your card party. Bem, você
tem que ter suas festas de cartas. You have to do this, you have to drink a little bit, and you've left. Você tem que fazer isto, você tem que beber um pouquinho, você deixou. You ain't left off nothing. Você não se esqueceu de nada. Go on, obey the word, see? Siga em frente, obedeça a palavra, vem. That's all. Just obey the word. You ain't left off nothing. Just obey the word. Isso é tudo. Apenas obedeça a palavra. Você não esqueceu nada. Apenas obedeça a palavra. He said, God said, take him up here, and he would get up here on top of the mountain. Ele disse, Deus disse, leve-o até ali em cima. E ele subiu aqui em cima do monte. I'm supposed to do something. When I get there, I'll do it. Eu tenho que fazer algo. Então eu farei isto. So he got up there and tied his hands and laid him up on the altar like that. Então ele subiu ali e amarrou suas mãos e o deitou sobre o altar assim. Little Isaac never murmured, obedient, the type of Christ. Isaac nunca murmurou, obediente, bem, tipo de Cristo. Then when he pulled the knife from its scabbard Então quando ele puxou a faca de sua bainha, and pulled his hair back out of his face to take his life, ele tirou seu cabelo de sua face para tirar a vida dele. that was Abraham's V-Day. Aquele foi o dia V de Abraão. Oh my. Oh, que coisa! When he tested to that very limit of his only son. Quando ele testou o próprio limite do seu filho único. Now, if you just spiritual take that to a test when God gave it, the V-Day. Agora, se você é simplesmente espiritual, leve isto para a prova quando Deus te der o dia V. What he loved. O que ele amava. God so loved Adam's fallen race. Deus amou tanta raça degradada de Adão. We'll get to that in a little bit. Nós entraremos nisto daqui a pouco. Notice, V-Day. Abraham's V-Day was on Mount Jireh. Observe o dia V de Abraão foi no Monte Jiré, Where the Lord provided for him a sacrifice instead of his son. onde o Senhor proveu-lhe um sacrifício no lugar do seu filho. Love, see, love. Amor, vem, amor. That day, Abraham proved to God without a shadow of doubt his loyalty. Naquele dia, Abraão provou a Deus sem nenhuma sombra de dúvida a sua lealdade. Abraham proved to God his faith in him. Abraão provou para Deus sua fé nele. For he said, I got this boy when I was 100 years old by believing a promise. Pois ele disse, eu tive esse garoto quando estava com 100 anos de idade, crendo em uma promessa. And he told me I was a father of nations. E ele me disse que eu era pai das nações. If he asked me to take his life, God's able to raise him up from the dead. Se ele me pede para tirar sua vida, Deus é capaz de ressuscitá-lo da morte. Oh, my. Ah, que coisa! Ah, que coisa! That ought to make a Presbyterian shout, wouldn't it? Aquilo deveria fazer um presbiteriano gritar, não deveria? Bem, He gave me the promise. And he showed me now the evidence of this. Amen. agora ele me deu a promessa e ele me mostrou agora a evidência disto. Amém. He's proved it to me that he keeps his word. Ele me provou isto, que ele guarda a sua palavra. Well, where did he get us? Bem, onde ele nos apanhou? What kind of a mess did I come out of? De que tipo de confusão eu saí? What kind did you come out of? De que tipo você saiu? Where's our thoughts this morning? Onde estão nossos pensamentos nesta manhã? What has he proven to be among us? O que ele tem provado ser no nosso meio? There's no doubt about it. Amen. Our V-Day is sure. We got to have it. He's proved it. Não há dúvida a respeito disto. Nosso dia V é seguro. Temos que tê-lo. Ele provou isto. Abraham says he proved it to me. Abraão disse,
Ele me provou isto. I was childish. I was an old man. I was sterile, and my womb was dead. Eu não tinha filho, eu era um velho, eu estava estéril, e minha esposa, seu ventre estava morto. And she was 65 and I was 75. Ela estava com 65 anos, eu estava com 75. But God said, I'm going to give you a baby by her. Mas Deus disse, vou te dar um bebê através dela. That settled it. That was all there was to it. Aquilo estava determinado, aquilo era tudo. And Abraham says, I believed it. Abraão disse, eu creio nisto. Then God threw him into 25 years of trial. Então Deus colocou sobre ele 25 anos de prova. It didn't mean a thing to Abraham. Isto não quis dizer nada para Abraão. He come out stronger than he was in the first place. Still giving praise to God. Ele ficou mais forte do que ele estava primeiro. Continuou louvando a Deus. No doubt God looked down and said, what a servant. Não é de se admirar que Deus olhasse para baixo e dissesse, que servo. Satan said, oh yeah. Disse, Satanás disse, oh sim, ele disse, mas But I'll prove that he loves me. eu provarei que ele me ama. Take him up there top of the hill and destroy the very evidence. Take him up there. Leve-o até em cima da colina e destrua a própria evidência. Leve-o lá em cima. And Abraham went up to do it. That's right. E Abraão subiu para fazer aquilo. Isto é correto. And Abraham, though, when he started to take his child's life, E Abraão, quando ele começou a tirar a vida de seu filho, the Holy Spirit grabbed his hand and said, Abraham, stay your hand. I know you love me. Amen. o Espírito Santo agarrou sua mão e disse, Abraão, pare sua mão. Eu sei que você me ama. Amém. That's the kind of person I want to be. Esse tipo de pessoa que eu desejo ser. Love God regardless of what takes place. Amar a Deus não importando o que aconteça. Stay your hand. Give you a trial worse even against your own thinking. Pare sua mão. Faça você a prova mesmo onde estiver contra seu próprio pensamento. But as long as the word said so, do it anyhow. Mas desde que a palavra diz assim, faça isto de qualquer modo. Vem. Stay your hand. I know that you love me because you not even withheld your only son from me. Pare sua mão. Eu sei que você me ama, porque você nem mesmo poupou seu filho único de mim. Said, blessing, I'll bless you. Disse, bênção, eu te abençoarei. That his seed shall stand in the gate of the enemy and he'll conquer. Oh, my. He did too. Disse, sua semente se colocará na porta do inimigo e a conquistará. Oh, que coisa! Ele o fez também. So a little later we're going to get that seed of Abraham there. Daqui a pouco vamos pegar aquela semente de Abraão ali. All right. What did? Correto. O que? Doubts had gone from Abraham. When he heard the real word, doubts left. Dúvidas haviam se ido de Abraão. Quando ele ouviu a verdadeira palavra, as dúvidas foram embora. When he seen God vindicate the word, doubts left. Love took its place. Quando ele viu Deus vindicar a palavra, as dúvidas o deixaram. O amor tomou o lugar. I know you love me, Abraham. Eu sei que você me ama, Abraão. You don't doubt me a bit. No matter how long you had to wait, you still believe me. Não duvida de mim nem um pouquinho. Não importa quanto tempo você teve que esperar, você continua me amando. I asked you to destroy the very evidence I give you. E eu lhe pedi para destruir a própria evidência que eu te dei. Give you the evidence and asked you to destroy it. Te dei evidência, então pedi para que você a destruísse. And you love me so well, you keep my word regardless of what it is. E você me ama tanto, você guarda a minha palavra sem se importar com o que ela seja. Hey man, that was a real V-Day for God people. Amém. Aquele foi um verdadeiro dia V para Deus também. We're marching